Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana, gente? Pessoal, estava refletindo nessa semana que eu estava vendo alguns conteúdos, lendo também, né? Alguns conteúdos que seja relevante para passar para vocês, né? E a gente aprender mais alguma coisa bacana, né? Nesse dia, né? Aí, pega a visão, gente. Todos nós, né, passamos por situações difíceis, né, e assim, o que a gente aprende, né, com as situações, né, com as dificuldades. E assim, hoje eu sou um homem, né, com 49 anos de idade, mas eu aprendi já muita coisa, eu passei por muitas situações na minha vida, né, que é lógico que lá no começo, quando eu passava algumas situações, eu já me desesperava, né? Ficava aflito, né? Como que eu ia vencer aquela dificuldade. Mas assim, hoje, mais maduro, né? Eu já consigo refletir e tirar um aprendizado, né? De todas essas situações, essas dificuldades. Que é assim, gente, toda dor, né? Que a gente passa na nossa vida, toda dor tem um propósito, né? Não acontece nada por acaso, né? Se você está passando por uma situação difícil, uma dor, independente que eu classifico essa dor como pequena, média ou grande, uma dor quase irreparável, pode ter certeza, você precisa passar por isso, entendeu? Eu sei que no meio, né, dessa situação, de repente você está ouvindo isso, né? No momento que você está ouvindo ou vendo esse conteúdo, de repente você está passando uma situação complicadíssima, que aos olhos humanos não tem solução, ou seja, uma coisa surreal que está passando na sua vida, e de repente você está ouvindo isso, você vê uma pessoa falando isso para você, mas pode ter certeza, gente, tô falando por conhecedor de causa que eu já passei situações difíceis na minha vida, tá? E assim, é, é necessário você passar por essa situação, né? Como foi outrora na minha vida, é necessário eu passar por aquela situação que eu havia passado, tanto com a morte da família, um problema de saúde, separação e etc. É assim. E é assim, um exemplo, claro, simples assim, gente, de como que toda dor tem um propósito. Um exemplo claro que eu vou dar tá aqui. Às vezes você vai para academia ou pratica algum esporte de alto desempenho, você sente no corpo, né? Quando você está fazendo um esforço, você sente no corpo devido à hipertrofia dos músculos, você sente aquela dor, aquele desconforto. Às vezes é uma dor até surreal, né? Mas é necessário passar por aquilo, porque consequentemente o corpo vai se regenerar, né, automaticamente e vai crescer ali naquele momento do aquele rompimento daquela fibra, vai crescer uma fibra mais forte, né, e consequentemente você vai crescendo o músculo vai ficando cada vez mais forte, ou seja, é necessário passar por aquela dor. Aí qual que é o propósito daquela dor? Ou seja, você ficar com um shape mais bonito, mais forte, e você ficar mais forte como é, não só fisicamente, mas como mentalmente, né? Então, ou seja, tem um propósito essa dor. Entendeu? Esse desconforto é necessário para que lá na frente, no futuro, você tenha o seu objetivo alcançado, né? Então, é assim, né, gente? É necessário a gente passar por essas dificuldades, entendeu? Eu estou dando um exemplo claro aí, né? Mas assim, eu passei por dificuldades. Hoje eu tenho um pouco mais de experiência, né, para passar, né? E hoje eu tenho essa cabeça, essa mentalidade, né, de passar para vocês, mas antes eu não tinha, né? Mas hoje eu tenho. E eu estava vendo, lendo sobre esse conteúdo e veio na minha mente essa situação, né? E eu resolvi falar assim, não vou compartilhar com meus amigos, né? Que com certeza vai ajudar
a alguém esse conteúdo, não só vocês, mas como eu mesmo, né? Me fortalecer cada vez mais. E assim, é, os nossos propósitos, gente, é Deus, né? Ele tem um propósito para todos nós, né? E para concretizar esse propósito, né? Tem que passar por essas etapas, né? A gente tem que passar por essas dificuldades, né? Para você se tornar uma pessoa mais madura. Eu dou um exemplo claro também, né, gente? Assim, um empresário hoje muito bem sucedido, né? Você pode escolher qualquer um aí que são muito bem sucedido. Se você vê o início dessas pessoas, o início da trajetória dessas pessoas, elas passaram por muitas dificuldades, muitos quebraram muitas de empresas, né? Hoje você vê a empresa da pessoa muito bem sucedida, mas não foi toda a vida dessa forma. Não foi sempre assim na vida dela essa realidade. Ou seja, ela passou por muitas dores, né? Ela passou por muitas quebras, às vezes ela passou por muita endividamento, às vezes a família não concordava, né, com aquele negócio, ou seja, teve problema com a sociedade, ou seja, teve diversas dores para ela chegar a concretizar aquilo que ela tem hoje. Ela passou por muitas dificuldades, né? Então, um exemplo claro que eu dei aí para vocês. Então, por isso que eu falo para vocês, não se aflitam se você estiver passando por uma dor, independente do tamanho dessa dor, né? Eu costumo falar também assim, né, para as pessoas que assim, Deus tem um propósito para todos nós, né? Mas é assim, às vezes, gente, tem momentos aqui que nós ainda não estamos preparados mentalmente, psicologicamente, né, assim, para concretizar esse sonho, realizar esse propósito, né? Então, com a nossa ansiedade por a gente estar muito imaturo ainda, Deus não permite que a gente realize isso, porque de repente às vezes você não está pronto para administrar um império grande, né? Às vezes você vai ter um certo sucesso, você vai querer pisar nas pessoas, você vai querer achar que é melhor que todo mundo e ninguém é melhor que ninguém, né? Então existem diversos fatores que faz com que Deus ainda não permita que você concretize. E de repente você está no caminho certo. O que é importante? Você passar por momentos de dores, nessas dificuldades. É normal você sentir na pele a dor, né? Mas o que é importante? Você não sofrer com isso, né? Você entender, ter a sabedoria que é necessário você passar por essas dificuldades e que logo mais você vai concretizar o seu tão sonhado projeto, né? De vida profissional, familiar e etc. Entendeu? Então é necessário você passar por essa situação, né? Nada cai de paraquedas na nossa vida, né? Tudo que a gente conquista é com esforço, né? E assim, pessoas que passam por essas dificuldades, elas podem ajudar outras pessoas, né? No caso, que nem eu passei por dificuldades na minha vida também, né? Tanto profissional, como numa separação, morte do meu pai, morte da minha tia, problema de saúde. E eu fico imaginando, né, gente, assim, e cabe até uma reflexão. Se Deus chegasse em mim e falasse assim, Mateus, ó, voltando a 5 anos atrás, ó, em 2024 você vai você vai se tornar um homem mais forte, mais resistente, um homem de mais sucesso, um homem que vai realizar coisas grandes, que vai ajudar muitas pessoas, que vai criar uns conteúdos na internet, que você vai alavancar a vida de muitas pessoas, e você vai ter muito sucesso. Só que para isso, Mateus, você vai perder, ó,
Vou dar um exemplo. Você vai perder seu pai, você vai perder sua tia, você vai ter um problema de sério de saúde, você vai se separar. Então, assim, gente, humanamente falando, hoje, se Deus falasse isso pra você antes de você concretizar seu sonho, será se você não teria desistido? Será se eu também não teria desistido? Então, ou seja, de repente eu não tinha maturidade para encarar isso. De repente, se Deus fala assim, não, ó, em 2024 você vai ter muito sucesso, você vai ser, de repente vai subir na minha cabeça, eu vou achar que eu sou melhor que as outras pessoas, eu vou achar que eu sou todo poderoso, eu vou achar que eu posso pisar nas pessoas, que eu posso humilhar as pessoas, que eu posso realizar o que eu quiser, que nada vai me abalar e se tornar, sabe, arrogante, entendeu? Então, ou seja, deixar a humildade de lado, né, e se tornar uma pessoa arrogante. Não. Então, assim, ou seja, é, por isso que é um exemplo claro que eu dou para vocês. A gente precisa passar por todas essas etapas. A gente precisa passar por todas essas situações de dores, de dificuldade, porque isso é que vai fazer com que você se torne mais resiliente, mais forte, para aí sim você realizar o seu objetivo, né? E ser uma pessoa que tenha bagagem, uma pessoa que tenha experiência para passar para as demais pessoas. Normalmente as pessoas, gente, ouve, não é os filhinhos de papai que tem tudo de mão beijada. Normalmente as pessoas ouvem aquelas pessoas que têm uma grande história de vida, que têm dificuldades na vida, que teve problemas seríssimos e se tornou uma pessoa forte mesmo assim, né? As pessoas não querem ouvir pessoas que não tenha passado por dificuldade por problemas e ter resolvido, né? Porque as pessoas se identificam com a gente, que a gente não somos super-heróis, a gente tem as dificuldades, mesmo assim a gente acabou vencendo. Então as pessoas acabam se identificando com as nossas situações, com os problemas que a gente passou e que outrora a gente estava passando e hoje a gente venceu, né? Então as pessoas se identificam com pessoas assim. Então é, é isso que eu queria passar para vocês, gente. Então, quando você vir passar por uma situação de dor, coloque esse conteúdo em prática, né? Fala assim, não, poxa vida, não, tem que passar por isso. Ah, mas tá doendo demais, não, isso. Não, é necessário você passar por isso, né? Para então você concretizar o seu sonho e o propósito de Deus na sua vida. Porque você pode ter certeza, gente, que o propósito de Deus na vida da gente é o melhor possível. A gente acha que a gente está fazendo o melhor para nós, mas de repente não é, né? Então Deus sabe todas as coisas, né? Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, a garganta tá. O que a gente, né, gente, chama de dor, Deus chama de treinamento. Ou seja, essas dores que você está passando é um treinamento para ele realizar o propósito na sua vida, né? De repente ele quer criar homens e mulheres fortes que vai impactar a vida de muitas pessoas. Então, assim, ele não pode levantar uma pessoa fraca, uma pessoa que seja todo sentimental, que se abala por qualquer situação, qualquer dificuldade, né? Então ele quer levantar gente, guerreiros e guerreiras, né? Para ajudar a nossa sociedade, ajudar as pessoas que mais necessitam, entendeu? Então pode ter certeza que Deus ele sabe o que é melhor para nós, né, gente? Então eu creio que esse conteúdo vai de conto a todos nós, né? E a gente vai aprender muito nessa noite. Eu peço, gente, como eu sempre falo para vocês, procurar praticar, né, esse conteúdo, porque de nada adianta todo esse conteúdo relevante. De repente eu fiquei uma, 2 semanas preparando esse conteúdo para passar para vocês e a gente, você e eu não praticar, né? Então é importante a gente praticar o que a gente aprendeu hoje, porque eu creio, gente, que não é
coisa irrelevante, né? Coisa muito importante que a gente pode colocar na nossa vida, né? E como eu falo e repito, de repente agora, nesse momento, tem gente que está passando uma situação muito difícil. E de repente essas pessoas, ouvindo essas minhas experiências que eu passei, é, acabe ajudando essas pessoas, né? Essa minha experiência de vida, né? E você usa, de repente, essa minha experiência, você está passando uma situação parecida e você vê que é necessário você passar por isso, né? E que você vai vencer assim como eu venci anteriormente e eu continuo vencendo hoje em dia os meus obstáculos, as minhas dores. Tá ok, gente? Então, eu creio que a semana de vocês vai ser uma semana de muitas conquistas, né? Com certeza durante essa semana eu vou preparar mais um conteúdo relevante para todos nós, para passar na semana que vem. E eu tenho certeza que a semana de vocês vai ser uma semana de muito, muito, muito sucesso. Tá ok, gente? E lembre disso. Não chore pela dor, tá? Use essa dor, não sofra, né, por essa dor. Entenda que isso é necessário, você está passando por isso, porque Deus tem algo maior para você lá na frente, no futuro. Tá ok? Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até semana que vem.